Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma de nossas aulas. Hoje nós abordaremos a verdadeira história da Páscoa. Você já ouviu essa história? O nome Páscoa é de origem hebraica, significa Pesach, ou passagem, e está relacionada à saída do povo hebreu do Egito. Então, segundo a história bíblica, o povo de Israel, o povo hebreu, estava cativo no Egito por mais de 400 anos. Eles trabalhavam ali como escravos, até o tempo determinado que Deus enviou Moisés para libertar esse povo do cativeiro egípcio. Então a Páscoa aponta para isso. No passado, os hebreus foram libertados da escravidão do Egito. No presente, os que creem em Jesus Cristo são libertados da escravidão do pecado e salvos eternamente. Então, de acordo com a história bíblica, como o faraó não permitia a saída dos hebreus, foi determinado ali 10 pragas, e veio várias pragas ao povo do Egito, né? Veio as rãs, gafanhotos, saraiva, várias pragas. E a última praga foi a morte dos primogênitos. E então Deus instruiu Moisés para relatar ao povo hebreu que eles deveriam sacrificar um cordeiro e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais das suas portas e janelas, para que quando o anjo da morte passasse sobre a terra, não ferisse os primogênitos dos hebreus. E assim aconteceu. Naquela noite, quando o anjo da morte passou no Egito, a Bíblia relata que todos os primogênitos, ou seja, o primeiro dos animais, o primeiro dos filhos do povo do Egito, todos morreram. E somente aquelas casas onde havia o sangue, o sinal do sangue do cordeiro, nas portas, o anjo da morte não entrou. E esse sangue e esse cordeiro tipifica Cristo, que nós compreendemos, os que creem, compreendem que Jesus Cristo é esse cordeiro, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para os que creem. E quais eram os elementos, então, dessa primeira Páscoa? Bom, nessa noite em que foi instituída a Páscoa, Moisés instruiu o povo a matar um cordeiro e assar a carne desse cordeiro. Eles deveriam comer com a sua família, já com as sandálias nos seus pés, com tudo preparado para se retirar do Egito. E naquela noite eles então comeriam o cordeiro assado, comeriam pães sem fermento e ervas amargas, e comeriam apressadamente, porque a partir do momento que a praga da morte dos primogênitos acontecesse, eles seriam mandados embora do Egito e eles teriam que sair também apressadamente. E assim foi celebrada a primeira Páscoa. As famílias se reuniram, mataram o cordeiro, colocaram o sangue nas suas portas, nos umbrais das suas portas, e eles comeram essa carne assada com pães sem fermento e ervas amargas. Então, vamos para um resumo para você lembrar dessa história. A Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Então, olha só, quais são as características da Páscoa judaica, tá? A morte de um cordeiro, eles tinham que matar esse cordeiro e passar o sangue ali nos umbrais, né, da sua casa. Representa a libertação de Israel do Egito, porque eles estavam lá como escravos. E é um memorial para a nação, e Deus e o povo de Israel. Então, essa história da Páscoa judaica, ela representa a história de Deus com o seu povo Israel. E a Páscoa cristã é o memorial do sacrifício de Jesus. Através do sangue de Jesus, o que acontece? Acontece a libertação dos pecados. Deus e toda a humanidade. É uma aliança que Deus faz com toda a humanidade. Segundo a Bíblia, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, ele é salvo. E isso é pela fé. Então, aquele cordeiro lá atrás da primeira Páscoa
tipificava Jesus, que morreu por nós, né, que se sacrificou por nós, para que nós hoje tivéssemos vida. E aí eu pergunto para você, e a sua família, como celebra a Páscoa? Então, hoje nós temos vários símbolos pascuais, né? Nós temos várias coisas que representam a Páscoa, segundo o nosso comércio, segundo aquilo que foi instituído por igrejas. E há vários símbolos. E muitas vezes nós estamos apenas nos apegando aos símbolos, né? Principalmente a questão de ovo de chocolate, que a gente quer que tenha na nossa Páscoa, ou algumas coisas. E até nos entristecemos quando não temos isso. Mas, na verdade, o verdadeiro sentido da Páscoa é você compreender essa história do Cordeiro, que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que ele morreu pela humanidade, que ele entregou o seu sangue, né, para a redenção, para a remissão dos nossos pecados, e nos deixou esse novo testamento, essa nova aliança a partir do seu sangue. Então, quando você for celebrar a Páscoa, lembre-se também da história de Jesus e lembre-se da origem da Páscoa. E mesmo que não tenha tantas coisas gostosas, né, que você queira nesse momento, agradeça a Deus pela sua vida, tá? E lembre do sangue de Jesus, do corpo de Jesus, né? Aqui eu coloquei uma imagem dos elementos da Santa Ceia, que representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, e para representar também o verdadeiro sentido da Páscoa. Muitos historiadores costumam também lembrar nesse domingo de Páscoa da ressurreição de Jesus, porque Cristo ressuscitou e ele vive, ele ressuscitou no domingo, no terceiro dia, né? Então que você possa refletir, né? Que você possa celebrar a sua Páscoa com entendimento. E ainda que haja muitos símbolos que representam a fertilidade, que representam, né, a alegria ou outras coisas, jamais esqueça do Cordeiro, que quando nós queremos conhecer uma história verídica, quando nós queremos conhecer a verdade sobre uma história, nós temos que ir na origem. E a origem da Páscoa está lá no livro de Êxodo, capítulo 12, que é a primeira Páscoa que foi instituída. Foi com essa saída do povo hebreu do Egito e com esse cordeiro que foi imolado, né, e que livrou a casa dos hebreus da morte. Então, criança, que você possa ter compreendido e que você possa refletir e se alegrar, porque estamos vivos e porque Cristo vive também através de cada um de nós. Então, boa Páscoa para você, né? Que você se alegre em Deus, que você possa celebrar a morte, mas também a ressurreição de Jesus. Um abraço.